Olá, meus amigos da nossa querida Casa do Caminho. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e pedimos a licença a toda essa espiritualidade que nos envolve, ao nosso querido Dr. Herman e toda a sua equipe, a equipe encarnada dessa casa que tanto trabalha e se esforça para que o bem se instale em nossos corações. Então, com essa ajuda, com essa vibração de amor e de fraternidade que é característica da nossa querida Casa do Caminho, pedimos a licença para iniciarmos o estudo de hoje. Graças a Deus. E, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo, eu sempre reforço essa observação, que é o maior capítulo do Evangelho, não é? Porque trata das nossas aflições. E não teria como ser diferente, uma vez que estamos habitando em um mundo de provas e expiações e, naturalmente, as aflições são as situações mais recorrentes em nosso dia a dia. Todos nós vivenciamos aflições de inúmeras variantes, de inúmeras intensidades e das quais não estamos privados, nem ricos, nem pobres, nem os desprovidos de teto, nem os providos de conforto estão livres dessa situação, porque é o momento do nosso aprendizado. Precisamos vivenciar essas aflições, precisamos passar, faz parte do nosso aprendizado, mas acima de tudo, em nenhum momento Deus quer que sejamos aflitos. Deus deseja que nós aprendamos qual é o processo que, uma vez adquirido conhecimento, interiorizado em nosso coração e tivermos a certeza da nossa natureza espiritual, né, essas aflições deixam de nos afrontar tão fortemente e passam a ser parte do nosso remédio, muitas vezes amargo, porém necessário para a nossa cura, nossa transformação. Então, é sempre muito importante a gente ter um olhar de compreensão nesse capítulo, né, do Evangelho, tanto na parte das instruções dos Espíritos, que ainda não é nos itens que vamos estudar hoje, quanto na parte das orientações de Kardec e dos Espíritos, aonde o tempo inteiro eles nos trazem instruções para nosso alívio, para o nosso conforto. Porque quando a gente compreende, a gente aceita, nós vamos nos modificando. E é exatamente sobre esse assunto. O primeiro, a gente vai falar hoje de esquecimento do passado, motivo de resignação e suicídio e loucura. Então, nós vamos falar de coisas do nosso dia a dia mesmo, né? E a primeira coisa que nós vamos falar aqui, o esquecimento do passado, que é o item 11, né? Por que que nós temos o esquecimento do passado? Por que essa situação ocorre com todos? Porque Deus não permite que nós nos lembremos das nossas vidas anteriores, do que a gente já passou, do que a gente já viveu, porque isso, num primeiro momento, pode parecer que iria nos aliviar as nossas dores, traríamos uma compreensão. Eu estou sofrendo dessa maneira porque eu agi de tal e tal forma. E será que isso realmente seria útil? Vamos analisar aqui. O que os espíritos nos dizem é o seguinte: poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exultar-nos no orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Como iria entravar o nosso livre-arbítrio? Por que iria nos humilhar singularmente? Por que a gente iria se sentir humilhado? Ou seria exaltado em nosso orgulho? Vamos analisar um pouco. E ele prossegue: o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Então, esse é um ponto muito singular, assim, que a gente precisa observar. Em todas as situações, não. Raríssimas são as situações, segundo os relatos dos espíritos,
em que nós renascemos num grupo totalmente diferenciado do nosso, mas aí por alguma situação muito específica. Mas em 99,9% dos casos nós sempre renascemos aonde nós estamos necessitados de acertos, né? Naquele mesmo grupamento, pela lei de afinidade, pela lei da sintonia, pela lei de causa e efeito. Então, assim, não só pelo que a gente necessita acertar, mas também por aquilo que a gente já acertou. Não é? Então, nós vamos ressurgir naquele mesmo núcleo familiar, naquele mesmo núcleo de amigos, naquele mesmo... Aí alguém pode perguntar assim, mas a gente vai ressurgir sempre então no mesmo lugar, no caso nós aqui no Rio de Janeiro, na mesma cidade, no mesmo bairro? Não necessariamente, mas tudo vai depender da nossa necessidade, mas principalmente da nossa sintonia, daquilo que nós fizermos com o nosso coletivo à volta. Então é importante a gente compreender que nós temos uma responsabilidade com o nosso coletivo. O espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Ou seja, se eu reconhecesse, né, se eu estou retornando no mesmo grupamento e eu relembro ou reconheço naquele que hoje, por exemplo, pode ser o meu filho, alguém que foi o meu contentador no passado, meu inimigo no passado, eu não teria condições de amá-lo incondicionalmente como eu amo numa condição de filho. Né? Então, o esquecimento temporário do passado ele é necessário para que os novos laços positivos se façam. Né? Toda vez que a gente conhece alguém, vamos nos lembrar das nossas relações, para quem já é casado, para quem já tem filho e tal, como era lá no começo. A gente só via maravilhas, né, na outra pessoa, porque é natural, quando existe a atração, seja ela filial, né, quando o bebê nasce, ou então quando é criancinha, ou quando nós conhecemos alguém e começamos a nos relacionar, isso até em termos de amizade, nós tendemos naturalmente a ver as qualidades da pessoa. Né? E com o tempo é que nós vamos aprendendo a conviver com as dificuldades dos nossos irmãos e eles com as nossas. Né? Mas num primeiro momento, assim, a tendência é que nós nos avaliemos bem uns aos outros. Então essa é a proposta de Deus para nós numa reencarnação, que nós nos reavaliemos de uma forma diferente. Agora, se a gente vem com uma bagagem viva em nossa mente de quem foram aquelas pessoas e de quem nós fomos necessariamente, né, nós estaríamos sempre remoendo sobre as mesmas questões. E isso vale tanto para os nossos próximos e semelhantes, quanto para nós mesmos. Quando ele diz que a gente se humilharia, certo? Porque se nós soubéssemos de tudo o que nós já fizemos, nós teríamos muita vergonha. Muita vergonha. Porque se nós hoje estamos na nossa melhor encarnação e ainda assim nós temos vergonha de alguns comportamentos, imaginemos aquilo que nós já fizemos em idos tempos. Nós já matamos, nós já roubamos, nós já traímos, né? Mas não é para a gente ter uma culpa, isso fazia parte daquele passado, não mais agora. A gente já tem uma compreensão diferente do que era. Quando nós vivemos, por exemplo, na Idade Média, certamente tínhamos um comportamento social completamente diferente do que nós temos hoje, do entendimento de direitos, de leis, de ordenamento social diferente do que nós temos hoje. Então é importante, muito importante, que a gente não tenha realmente, enquanto aqui encarnados, essa lembrança do nosso passado. Mas se eu soubesse, eu poderia agir diferente. Veja bem, da mesma maneira
que Deus nos tira essa lembrança temporária, Ele nos deixa alguma coisa. O que Ele nos deixa? A consciência aonde irá, a consciência que habita dentro de cada um de nós é suficiente, e isso é dito aqui, para que nós percebamos aonde ainda existem resquícios a serem trabalhados. Por exemplo, né, se eu sou uma pessoa que não sou satisfeita com aquilo que eu possuo e sempre desejo o que o outro tem, eu preciso trabalhar. Eu ainda possuo inveja advinda de uma série de outras vidas, mas eu identifico e começo a trabalhar isso. Se eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, eu começo a trabalhar isso. Da onde surgiu esse ciúme? Não é? Se eu não tenho em nenhum momento da minha existência nessa encarnação uma razão real para eu ser uma pessoa ciumenta, eu trago isso como uma característica de alguma outra situação. E eu trabalho para modificar, porque isso me faz sofrer, isso me traz aflição. Né? Então, sempre que nós consultarmos a nossa consciência, nós saberemos exatamente aonde nós precisamos modificar, aonde ainda temos dificuldade e aonde ainda precisamos desse auxílio da espiritualidade para nos melhorarmos. Então, o homem, ao nascer, traz consigo o que adquiriu, ou seja, todas as boas qualidades, todos os nossos talentos, tudo aquilo que a gente já venceu em outras vidas e que somou para que pudéssemos estar aqui hoje. Tem um ponto, em cada existência tem um ponto de partida, ou seja, é como se nós zerássemos o nosso cronômetro e começássemos novamente. Né? Numa maratona, né, isso acontece, você se prepara, aí aquele cronômetro é zerado e aí a partir dali a gente sai. Mas só vai concluir a maratona ou a corrida ou o que for quem tivesse preparado. E nós fomos preparados em outras encarnações. Então, nós vamos conseguir, nós só reencarnamos e só nos deparamos com situações com as quais nós temos já condição de lidar. Os espíritos relatam muito que sempre que estamos no plano espiritual, nós pedimos, não, manda tudo na próxima encarnação, manda isso, faz aquilo, me manda desse jeito, me manda daquela maneira, me manda com aquela questão, com aquele problema, com aquela pessoa difícil, que aí eu já resolvo tudo. E os espíritos dizem não, não há condição de numa única encarnação nós resolvermos tudo. Nós achamos que podemos, mas uma vez imersos na matéria, temos muito mais dificuldade, somos muito mais arrastados pelas questões materiais e pelas paixões e acabamos deixando os nossos compromissos. Então, assim, aquilo que ainda nos tange é aquilo que nós já temos condição com folga de fazer. Folga no sentido de nós já temos material, acervo para nós nos modificarmos e avançarmos. E aí ele fala que suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Nossa atenção precisa estar voltada para a modificação daquilo que ainda nos traz aflição. E aí, por isso, a fala de Jesus, que pode num primeiro momento parecer confusa, bem-aventurados os aflitos, porque é através daquela aflição que nós seremos despertados para aquilo que ainda nós precisamos modificar em nós. Imagina se nós viéssemos zerados, sem essa consciência, sem esses sinais daquilo que a gente precisa modificar, a gente nunca iria conseguir perceber. Então é através da aflição, da dor, da dificuldade que aquela lição, aquele ponto nos é mostrado. Então, a gente pensa assim, será que tudo bem, eu esqueci, né, de tudo que aconteceu, mas em que momento que eu recobro a minha consciência? Bom, aí tem duas situações que a gente recobra a consciência de toda a nossa história. Quando a gente desencarna, né,
que estando já em condições, não é no exato momento em que a gente desencarna, vai depender da nossa condição moral, espiritual e perispiritual de como nós nos encontrarmos no momento do desencarne, mas para cada um será diferente, mas a partir do momento em que nós desencarnarmos, nós já começamos a nos habilitar a termos de volta essa consciência. Então, a nossa vida pregressa toda irá passar, nós teremos a consciência, mas a seu tempo e a sua hora. Mas existe um outro momento onde nós também podemos recobrar alguma consciência. E que momento é esse? Todas as noites, quando nós dormimos, nós desdobramos, o nosso espírito se liberta parcialmente dessa ligação com o corpo físico e muitas vezes nós, entrando em contato com nossos mentores, temos a possibilidade de vivenciar, né, no plano espiritual o que ocorreu no passado, nos mostrando por que nós estamos vivendo determinada situação aqui no plano terreno. E por isso que os espíritos nos dizem, peçam, orem para quando vocês forem dormir, para que todos os esclarecimentos possíveis lhes sejam transmitidos. É claro que quando nós retomamos ao estado de vigília, né, quando acordamos, nós muitas vezes não nos lembramos do que foi sonhado, do que foi dado de instrução, mas muitas vezes nós nos sentimos fortalecidos. E da onde vem esse fortalecimento? Não é só do descanso físico que o nosso corpo recebeu, mas muitas vezes dos ensinamentos, da força que os espíritos nos deram, do ensinamento para que a gente possa se fortalecer, nos melhorar, né? Coragem. Muitos nossos queridos vêm ao nosso encontro durante o sono e nos soprando que estão conosco, não estamos sozinhos, estamos acompanhados, mesmo que ao acordar nós não nos lembremos. Então, é nesse momento que a gente pode aproveitar muito, no momento da dificuldade, em vez de ficarmos acordados, aflitos e agoniados, oremos, peçamos para que o nosso espírito vá e busque o entendimento durante o sono e volte e ainda sem a lembrança possa estar fortalecido para enfrentar as batalhas necessárias do nosso dia a dia. E daí isso vai gerar alguma coisa um comportamento que é muito próximo do que os espíritos chamam da resignação. E aí esse item, motivo de resignação, o que os espíritos nos falam? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que foi o que Jesus nos disse, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Ou seja, se eu aceito, não é, aquela situação como sendo o remédio amargo para a minha própria cura, eu tenho uma condição melhor, diferenciada de atravessar aquela situação difícil. Mas vamos analisar aqui, como é que eu aceito isso? Eu então simplesmente aceito e pronto? Não é? Não, a gente não está mais nesse momento da nossa evolução espiritual que nós aceitamos as coisas sem raciocinar. Por isso que Jesus traz essa boa nova que é o Evangelho para nós, que possibilita a compreensão e o nosso raciocínio. Então, o que é a resignação? Ela é a aceitação ativa e não a aceitação como já foi durante séculos na nossa vida, né? Deus quer que seja assim e ponto, e eu aceito sem raciocinar. Não é mais. A resignação, ela age dentro de nós de que maneira? Eu aceito o desígnio que me foi dado nesse momento, porque através da minha consciência, ainda que eu não me lembre, eu sei que estou em provação, ou estou em expiação, ou preciso modificar. Então, eu vou em busca dos sinais que são necessários para que eu me modifique, para que eu compreenda
aquilo que eu estou vivenciando. E se apesar de tudo isso eu fizer todo esse processo e ainda assim eu não compreender, que eu passe a auxiliar o próximo, né, sem nada pedir em troca, e aquele auxílio irá chegar até mim. O que os espíritos explicam aqui e eles falam, e que muitas vezes a gente confunde, é que muitas vezes parece que nós estamos pagando uma dívida, né? Nós fizemos alguma coisa errada no passado e continuamos fazendo muitas coisas erradas, e nós ficamos com a sensação que durante muitos séculos foi passada para nós, que somos eternos endividados, como se Deus fosse um senhor de um banco, não é? E isso não é verdade. Deus é Pai de amor e misericórdia. O que Ele nos quer a gente pede muito perdão a Deus. Deus não só se perdoa alguém que se ofendeu, e não existe isso, não existe essa ofensa. O que Deus espera de cada um de nós é que nós compreendamos e nos modifiquemos. Daí aquela expressão, o amor cobre uma multidão de pecados. O que isso significa? Ainda que eu tenha cometido inúmeras atrocidades, maldades, que eu tenha me comprometido com uma série de coisas, a partir do momento que eu entendo e que eu me modifico, todo aquele meu passado se apaga e se transforma em amor. Esse exemplo, o maior exemplo que a gente tem na história, né, é de Paulo, que era Saulo e que era perseguidor de Jesus. E a partir do momento que ele viu a Jesus e que ele compreendeu a grandiosidade, que ele sentiu o amor de Jesus dentro dele, toda a história dele se transforma, toda a história dele se modifica e ele passa a ser aquele cristão que nos traz toda essa história maravilhosa, né? Aqui fica uma recomendação para quem ainda não teve oportunidade de ler Paulo e Estevão, que ali tem a história traçada exatamente de Paulo, para que a gente possa compreender que muitas vezes a gente está aí na nossa estrada e o Evangelho é a nossa estrada de Damasco, onde a gente pode encontrar Jesus. E muitas vezes esse Jesus que vai se apresentar para nós, ele vai se apresentar através de um irmão nosso. É na hora que a gente estende a mão, é a hora que a gente coloca o nosso coração a favor do próximo. O nosso querido Dr. Herman, conhecido de todos nós, nosso mentor da nossa Casa do Caminho, ele sempre nos chama ao trabalho, a todos. Por quê? Porque é através do trabalho que nós vamos encontrar Jesus, que nós vamos ter esse reconhecimento, essa visão de Jesus em nossos corações, que seremos tocados. Nós precisamos estar mergulhados nesse mundo, experienciando as dores nossas e dos outros, para que a gente possa ter essa experiência de Jesus em nós. E na hora que eu tiver essa experiência de Jesus em mim, eu vou conseguir compreender que mesmo eu tendo me equivocado, errado, a contabilidade, digamos assim, de Deus é do amor, não é do número. Se eu cometi 30 equívocos, eu não preciso cometer 30 acertos, eu não preciso realizar 30 acertos, eu preciso realizar um acerto com precisão, com amor e com compreensão. Compreendeu, passa. É simples assim, não é? Mas o que acontece normalmente em nossas vidas é que nós somos recorrentes de uma situação de dor, e onde nós só tratamos a dor. Nós procuramos a espiritualidade, nós procuramos o tratamento quando a dor nos chega, e é necessário e é importante, mas quando nós nos aliviamos dessa dor, nós retornamos e vamos cometer os mesmos erros, porque, na verdade, nós tratamos da dor, mas não tratamos da causa, porque a dor é efeito. Então, as nossas aflições são efeitos do nosso comportamento, das nossas escolhas, daquilo que nós
optamos por fazer em nós. Pode até parecer estranho, mas se nós consultarmos a nossa consciência, nós vamos ver que aquelas escolhas lá atrás foram as que resultaram nas dores de agora. Então é muito importante nós tratarmos as nossas causas. E mais uma vez repito, bem-aventurados aflitos, porque é através da dor regeneradora, a dor que nos sinaliza as nossas questões, que nós podemos nos modificar. Mas aí o último item do nosso estudo de hoje, que é o suicídio e a loucura, ele nos traz, nós estamos em setembro, que é o mês que foi escolhido para a prevenção do suicídio. Por que será que pessoas se suicidam? Por que será que elas são inundadas por um vazio interior muito grande, que a ponto delas desistirem da possibilidade da vida? Não é? Não basta a gente conhecer de Deus, não é suficiente que nós sejamos espíritas, não é suficiente que nós frequentemos alguma denominação religiosa. Nenhuma dessas situações nos habilita totalmente a nós não sermos candidatos a um momento de desejo de suicídio. O que nos modifica é a compreensão de quem nós somos em essência. Quem nós somos? Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas somos espíritos imortais, estamos em caminhada. Então, se nós compreendermos isso em toda a sua profundidade, ainda que nós estejamos no pior fundo do poço, na condição mais deplorável de nossas vidas, ainda que estejamos com dores lancinantes, saberemos que aquilo passa, tudo passa, a alegria passa, a tristeza passa, a dor passa, mas jamais negligenciemos a dor profunda, porque a dor profunda ela pode nos levar a lugares muito obscuros, muito difíceis. Peçamos ajuda, auxiliemos, divulguemos os ensinamentos, divulguemos ao mundo que somos espíritos imortais, que aqui estamos para compreender, e que a vida é sempre a melhor escolha. Não é? Essa porta do suicídio, aonde ela irá nos levar? Ela pode parecer que irá nos aliviar num primeiro momento da dor, mas se nós somos espíritos imortais, a dor continuará e ainda se somará a dor maior, que é a dor da retirada da vida, que é uma contrariedade da lei de Deus. E aí, para esse assunto tão sério, eu prefiro até reportar o trecho que aqui os espíritos nos trazem a nós na sua íntegra, para que a gente possa refletir muito. Então eu queria pedir a cada um de vocês que nesse momento, aonde vocês estiverem assistindo esse estudo, que possam fechar os olhos, acolher com muito amor a todos aqueles que sofrem e a nós mesmos que estamos em sofrimento, para que a gente possa ouvir esse ensinamento dos espíritos sobre esse assunto tão sério que é o suicídio. O espírita tem vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando os seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que, no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário a seus próprios interesses.
Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se. Então, que nós sejamos esse exército do Senhor, espalhando a luz, mostrando que a vida continua. Sejamos exemplos, não simplesmente pessoas que falam ao vento, mas através da resignação, né, mostrando a nossa força, aquilo, né, que Jesus está conosco, dando o nosso testemunho de fé, de força, de esperança diante das nossas dificuldades, para aqueles que ainda estão mais fracos à nossa volta, possam, né, ter como exemplo, né, a força e terem a certeza, através das nossas palavras, da nossa resignação, do nosso esforço, de que a vida continua, de que tudo passa e que escolher a vida sempre será a melhor opção. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa permanecer em nossos corações e que nós nunca percamos a chance de estarmos unidos para auxiliarmos uns aos outros e gritarmos ao mundo de que a vida continua, espíritos imortais que somos. Muita paz a todos, fiquem com Jesus e que Dr. Hermes e sua equipe nos amparem e nos protejam hoje, agora e sempre. Graças a Deus.